As margens do Tua apresentam-se nos primeiros 30 quilómetros da linha sob um aspecto imponente como vista panorâmica, mas de uma dificuldade extraordinária para a construção de uma estrada férrea, embora de via reduzida. Não faz ideia dessas dificuldades extraordinárias quem for de comboio, se não olhando para a margem direita do Tua, semeada de anfractuosidades, cortadas por abruptas ravinas que se assemelham a gargantas de monstros, ou formada por extensas rochas graníticas levemente inclinadas para o monte e perfeitamente lisas, chamadas vulgarmente lisos, atestando à evidência que nunca foram pisadas pelo pé do homem. O Vale do Tua. Esta região de Portugal apresenta aspectos paisagísticos e geotécnicos peculiares que dotam este local de uma beleza natural única, com apreciáveis encostas, desfiladeiros, precipícios e cascatas de água que rompem ao longo de penhascos nas montanhas. What makes the Tua Valley line special is the setting, with the deep valley and the glorious countryside, and the way that the railway engineering has hewn the line into the edge of the valley, where it snakes around the contours of the landscape and has represented an enormous effort on part of the people who built it to use explosives to remove the stone from the area so that this platform that supports the railway can be built right the way along the valley. A diferença de altitude é tão extrema que em Foz Tua pode estar enublado, aos 300 metros um nevoeiro denso com muito pouca visibilidade e aos 650 metros um sol radiante. O relevo é constituído por inúmeros vales onde se encaixam linhas de água que se ramificam, conferindo uma morfologia peculiar representada por uma série de maciços rochosos e de vales apertados. A construção da linha não se afigurava nada fácil. Os estudos no terreno iniciaram-se em 1883 por ordem do governo. 2 projetos foram então apresentados. Um dos projetos foi apresentado pelo engenheiro João Dias, defendia a construção da linha do Tua pela margem direita. E um outro projeto foi apresentado pelo engenheiro Almeida Pinheiro, defendia a construção da linha pela margem esquerda do rio Tua. Ambos obedeceram a uma série de quesitos impostos pelo Ministério das Obras Públicas. Bitola de 1 metro, inclinações até 18 mm, raio de curvas mínimo de 150 metros e carris de 20 kg metro. A escolha acabaria por recair na proposta de Almeida Pinheiro, que se viria a tornar diretor-geral da companhia concessionária da linha, a Companhia Nacional de Caminhos de Ferro, e que me viria a contratar para dirigir a construção. Em termos de construção da extensão total da linha, ambos indicavam uma extensão de 54 km. Em termos de obras de arte, de túneis, viadutos, de pontes, o número apontado por ambos os projetos também era bastante semelhante. Posso referir que o da margem direita indicava a construção de 9 túneis e o da margem esquerda apenas 6, mas não foi este aspecto o aspecto mais importante para que realmente a escolha recaísse pelo projeto da margem esquerda. A proposta do Almeida Pinheiro, embora mais comprida em extensão, era mais barata, oferecia condições de tração mais favoráveis e exigia menos obras de arte.
Em 1884 era publicado o projeto definitivo da linha. No entanto, no ano seguinte, já com a linha em construção, eram introduzidas algumas alterações. Em 1885, foi apresentado um projeto retificado a este projeto inicial. Foi necessário reajustar o traçado em planta, nomeadamente ao nível dos alinhamentos retos, circulares e dos declives, assim como de algumas obras de arte que estavam previstas no projeto inicial, que foram necessário ser eliminadas e outros reintroduzidos. Esta situação ocorreu porque, na altura em que foram realizados os estudos, havia locais inacessíveis que era impossível ir ao terreno e fazer o levantamento dos perfis do modo correto. Uma das principais alterações foi a inclusão de um segundo túnel nas Fragas Más, uma área do Vale do Tua caracterizada por um relevo muito acidentado, com vales e desfiladeiros estreitos. É um túnel que não fazia parte do anteprojeto de 83, mas que surge no projeto de execução de 84, uma vez que não se conhecia bem a orografia e que não foi possível caracterizá-la devidamente, uma vez que as expropriações não estavam completadas e que os proprietários não deixavam também as pessoas fazer o levantamento do terreno. Um outro exemplo de uma alteração ao projeto original refere-se ao local da Armadilha, onde os 2 túneis previstos foram eliminados. Era uma solução altamente dispendiosa, que em nada aliviava o traçado em perfil e planta. Já o Viaduto das Presas, que é uma das obras de arte mais emblemáticas na linha do Tua, não constava do projeto definitivo retificado, embora figurasse no anteprojeto e no projeto. No projeto retificativo chegou a ser considerado não ser executado, portanto ser substituído por uma trincheira posteriormente e um aterro, mas chegou-se à conclusão, na altura da execução, que seria preciso um aterro muito grande, portanto um aterro de cerca de 20 metros nesta zona. Como a escarpa é muito vertical, seria preciso um muro de suporte de grandes dimensões e o custo era muito elevado e devido a isso tomaram então a decisão, que era a decisão original, de manter este viaduto para não ter de fazer estas obras de grande custo. À medida que os trabalhos iam progredindo no terreno, nós íamos reconhecendo que era necessário fazer alterações aos projetos aprovados. Por exemplo, 2 túneis em Paradela e no Amieiro acabaram por não ser construídos como estava previsto. Eles constavam do projeto retificativo, mas no caso do túnel da Paradela chegou-se à conclusão que ele não era necessário devido à caracterização adequada dos perfis transversais. No caso do túnel do Amieiro, chegou-se à conclusão que o terreno era muito inclinado, que a espessura que ficaria por cima do túnel era insuficiente para o seu funcionamento como túnel e foram 2 obras abandonadas. E com isso permitiu-se também ter uma obra certamente mais económica. Iniciamos a segunda secção no dia 16 de outubro daquele outono rigoroso de 1884 e iniciamos a primeira secção no dia 4 de junho de 1885 sob um sol abrasador. Tivemos, em média, mais de 850 trabalhadores por secção. E lembro-me que chegámos a ter mais de 1000. Tivemos de assentar mais de 50 quilómetros de linha, mas foi sobretudo aqui, nos primeiros 21 quilómetros a partir do Douro, que tivemos as maiores dificuldades. É um vale encaixado, profundo, cheio de ravinas agrestes e desfiladeiros inacessíveis, cercado por este maciço rochoso de granito. Manuel Almeida Pinheiro, obrigado, deixa eu ver isso. Excelentes notícias. O leito do caminho de ferro foi finalmente aberto. Agora só falta assentar os réis. Ótimo. Baltazar, ouça isto.
Enormes dificuldades nas fragas más e nas fresas, vencidas a custo de muita dinamite, esforço humano e animal. Formidável. O homem não faz a coisa por menos, mas eu sabia que o Almeida Pinheiro era capaz. Nunca duvidei dele. Tal como eu previ, a obra avança. Em breve, a linha de Foz-Tua à Mirandela estará pronta e começará a dar-nos os dividendos que sempre ambicionamos. Baltazar! Esta é uma zona com maciços rochosos de elevada envergadura, com escarpas íngremes e agrestes. E é também, a meu ver, o precipício mais perigoso de toda a linha, uma vez que não tem base de sustentação da ferrovia, o que levou à construção daquele viaduto. Uma vez vencida esta batalha, eu tive a certeza que já nada nos poderia parar. Em 1887, o Diário de Notícias dava conta das dificuldades enfrentadas pelos construtores na construção da primeira secção da linha do Tua. A abertura dos primeiros 20 quilómetros do primeiro troço constituiu uma tarefa de engenharia e de execução difícil e arrojada, tão selvática e aparentemente inaproveitável se apresentava a pedregosa e alcantiladíssima garganta que o rio Tua escavou para alcançar o gigantesco desfiladeiro do Douro. No parecer dos melhores técnicos, essa obra não é inferior em responsabilidade a algumas vias helvéticas ou francesas das cercanias dos Alpes. É particularmente impressionante o trecho das chamadas Fragas Más. A construção da linha nesse despinhadeiro exigiu vigoroso ânimo aos engenheiros e trabalhadores que aí formigaram por algum tempo a romper rochedos e esporões, muitas vezes dependurados por cordas e empoleirados em pranchas rapidamente guindadas quando se acendiam os rastilhos. Ninguém imagina o que nós passamos aqui. Foi uma obra de uma dificuldade extrema. As dificuldades foram inimagináveis. O viaduto das Fragas Más, por exemplo, encaixado entre dois túneis, só pôde ser construído após a abertura dos mesmos permitir acesso ao local. A imprensa da época descrevia com traços pitorescos as dificuldades por nós sentidas nesta obra. Logo à saída de Foz-Tua, e a 1 quilómetro, temos o viaduto das Presas, cuja situação é em extremo curiosa. Não é um curso de água nem um vale que se atravessa. É uma forte depressão, toda ela no sentido vertical, que tem a margem do Tua naquele ponto e que só por meio de um tabuleiro de ferro se podia saltar. Parece mais uma varanda do que um viaduto, assim como o das Fragas Más, outro precipício dos mais sérios que teve a linha. Os operários desciam para o trabalho, ligados por fortes cordas, sustentadas superiormente. Esta precaução durava até terem recortado na rocha um caminho, ou antes um carreiro de formigas, cuja passagem era sempre evitada pelos menos destros. A linha do Tua é constituída por cerca de 161 muros de suporte e foi nos primeiros 21 km da linha que foram construídos 118 destes muros de suporte. Foram gastos cerca de 170 mil metros cúbicos de alvenaria de pedra para a sua execução. The line has some really interesting pieces of civil engineering where traditional techniques of terracing the landscape have been used to build supporting walls for the embankment on the other side of the valley there, supporting the railway line. Centuries-old techniques reused in an engineering context for railway building.
absolutely super stuff. O ferro para este viaduto, o da Paradela, aliás como o das Fragas Más e o das Presas, foi trazido por veredas entre estes montes. Para chegar à linha, tivemos de usar várias juntas de bois que carregavam mais de 200 toneladas de aço, que eram, durante quilómetros, sustentadas por uma forte espia e segura por mais de 20 homens. Um trabalho rude, penosíssimo, tão perigoso quanto anónimo. Estes 21 km foi realmente um trabalho de engenharia árduo, em que não existiam os equipamentos que existem atualmente. Todo este trabalho foi feito através do esforço humano e também de tração animal. A linha Foz Tua-Mirandela ficou marcada pela construção de vários túneis. São 6 túneis ao longo de todo o percurso, 5 dos quais foram construídos nos primeiros 15 quilómetros da via. Um dos lanços de mais difícil construção em toda a história dos caminhos de ferro em Portugal. A linha do Tu é constituída por um vasto número de obras de arte. Foram também construídos 6 túneis, 5 deles totalmente escavados na rocha, para possibilitar o atravessamento do maciço rochoso. Chegados à Brunheda, as principais dificuldades de construção ficaram para trás. A partir deste local, as características morfológicas alteraram-se e o terreno até Mirandela torna-se mais retilíneo e plano, sem grandes desfiladeiros e precipícios, o que reduziu o grau de dificuldade da construção. Apesar dos obstáculos enfrentados e das dificuldades sentidas, o número de baixas por doença ou de fatalidades foi relativamente baixo. Como seria de esperar, foi na primeira secção que se registaram mais acidentes com mortes de operários, sobretudo nas Presas e nas Fragas Más. Na segunda secção, registaram-se sobretudo casos de baixa por doença. O trabalhador ignorou o som de aviso de fogo. Ficou gravemente ferido na cabeça por uma pedra projetada. Foi conduzido para uma casa no Castanheiro, operado no Hospital de Santo António em 24 de agosto de 1886. Está em fase de recuperação, mas apresenta alteração das faculdades mentais. Pobre homem. A construção de um caminho de ferro é sempre uma tarefa muito difícil. Mas eu tenho para mim que alguns dos acidentes que nos aconteceram ficaram a dever-se à incúria de alguns dos nossos bravos operários. As condições não eram as melhores e a sorte nem sempre nos acompanhou. Lembro-me até de um episódio que aconteceu quando umas cabras andavam a pastar numa ravina mais ou menos como esta. Soltaram uma pedra que veio na direção de um operário que, ao tentar afastar-se, desequilibrou-se e caiu no precipício. Mais uma vida cobrada por este vale. Um preço muito elevado a pagar pelo avanço da civilização. Mas não só as mortes, ferimentos e doenças atrasaram os trabalhos de construção. Em 1886, estalou um motim no estaleiro de construção que se propagou a várias povoações do concelho de Carrazeda de Enciães. A povoação de Foz Tua foi durante longas noites o teatro das cenas mais vergonhosas e bárbaras
que jamais tem produzido nesta região. Correrias contínuas, gritos aflitivos, tiroteios com cartuchos de dinamite trouxeram esta povoação sobressaltada por algum tempo e puseram em risco a vida dos seus habitantes. Em 1887, a linha estava pronta. O nosso esforço transformou-se num caminho de ferro único em Portugal, com um vasto número de obras de arte, como túneis para atravessamento de maciços rochosos, viadutos para a transposição de escarpas íngremes e desfiladeiros, muros de suporte, aquedutos e pontes. O engenheiro Diniz da Mota teve um sucesso bastante considerável, como a imprensa da época relatou quando da inauguração do troço de Foz de Tua a Mirandela, e a Companhia Nacional convidou-o logo de seguida para construir a linha do Dão. Apesar das dificuldades sentidas e das mortes registadas, o dia da inauguração foi de festa, inclusive com a presença da família real. Naquela altura quiseram dar-me uma medalha pelos bons serviços prestados. Recusei-a logo. Ora essa, eu não andei naquelas faragas para receber medalhas. Filo, por amor à nossa arte, à engenharia, que é o que há de mudar a face deste nosso pobre país. O meu prémio e dos meus camaradas está lá naquele vale. Está na linha, nos viadutos, nos túneis, está, e daqui a 100 anos ainda lá estará a prestar homenagem a todo o nosso esforço, a todo o nosso engenho. Mas medalhas, medalhas, mereciam todos aqueles que andaram lá a trabalhar pendurados nos penhascos, ou que regressaram a casa estropiados, ou dentro de um caixão. Esses, sim, eram dignos de todo o nosso reconhecimento.